Olá, me fizeram uma pergunta e eu fiquei até sem graça para responder, porque perguntaram assim, como foi o seu começo, como é que foi a sua vida? Eu falei, olha, todo mundo já sabe, né? Acho que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar, né? E ela falou assim, não, eu não ouvi falar. Deu até a impressão que eles pensam que eu nasci apóstolo, que eu já nasci, né, com esse cargo, esse encargo da parte do Senhor, com esta unção sobre a minha cabeça. E a grande verdade não é essa. Na realidade, eu, até os 34 anos, era de outra religião. E nesse período, eu nem imaginava, nem desejava, nem havia a menor possibilidade de pensar em me tornar um pastor, quanto mais um apóstolo. E ficar então na obra, tempo integral, nem de sonho, nem passava pela cabeça. Porque eu estava acostumado a ver como as pessoas falavam de pastores. Na verdade, particularmente entre nós, eu falava assim também. Porque a minha sogra era de uma denominação e eu dizia para ela, quanto foi que esse pastor levou seu? Quanto foi que ele pegou seu? Como que ele está fazendo? E eu colocava ela numa submissão, como se ela tivesse subjugada realmente a situação de ter que dar o dinheiro. E ela falava para mim, Marcos, não fala bobagem. E eu falava para ela, que é isso, dona Maria? A senhora está sendo, né, realmente abusada porque tira o seu pouco dinheiro. Então, na minha visão, jamais eu esperaria que um dia eu poderia ser um homem de Deus ou servir ao Senhor, ou mais que isso, estar à disposição de Deus para fazer as coisas que Deus pede. Porque na minha cabeça, eu era alguém que nasceu pobre, estava crescendo, tinha atingido um nível bom e dali para frente seria somente um executivo, viveria disso, tinha até data para me aposentar. Tinha todo um projeto de compra de bens para cada filho, para cada coisa. Eu fiz um organograma e um fluxograma de toda uma situação. Falei, está tudo no controle. Então não havia a menor possibilidade na minha cabeça de eu servir ao Senhor como um obreiro do Senhor, como um pastor do Senhor. Mas de repente eu tinha uma enfermidade e nesse período, nessa condição de situações e tudo, eu não acreditava que houvesse uma cura. E uma vizinha, conversando com a senhora, minha esposa, dona Alda, hoje bispa, ela falou, como é que está a sua casa? E ela falou, as crianças não dormem à noite, elas ficam chorando. E ela falou assim, olha, seria bom que a gente orasse por elas. E aí começou aquele apoio que o crente gosta de dar para o não crente, mas que dá um resultado fantástico. Ela orou e as crianças dormiram. Eu achei ótimo. Agora durmo em paz, tenho minha esposa sozinha, não fica levantando à noite, foi bom demais. Mas aí as crianças depois de uns dias voltaram a ter agitação. E aí a minha esposa voltou a pedir para ela. E aí surgiu uma ideia, fazer uma campanha no lar. Deus sabe o que faz. E nesse período dessa campanha que estava sendo feita no lar, é onde ela começou a vir na minha casa. Eu não tinha que participar porque eu trabalhava e eu era uma pessoa muito ocupada e não tinha como. Eu até autorizei, desde que eu não tivesse que estar lá. Mas nesse trânsito, foi quando eles pediram, podemos orar pelo seu marido? E a minha esposa falou, sim, podem. E naquele dia eles oraram por mim, né, às 11 horas da manhã, pedindo a Deus que ele fizesse o melhor por mim. E quando foi 5 horas da tarde eu perdi o emprego, naquele dia. Nossa, eu fiquei estarrecido e começando a avaliar que crentes são esses, que oração é essa? É oração da destruição, é oração da queda, mas Deus estava fazendo realmente o melhor por mim. Eu saí daquela empresa, em 45 dias eu automaticamente passei a fazer parte da campanha, né? Meio contra gosto, porque o primeiro dia eu saí fora, fui para o mecânico não pôde me atender, eu esperei passar o horário, que começava mais ou menos às 9 horas da manhã, terminava às 11 a campanha, eu esperei passar, quando foi 11h30 eu voltei para casa e quando eu embiquei o carro na garagem, tá chegando os crentes na porta. E eu olhei para aquilo e minha esposa falando com eles, eu falei, o que aconteceu? Eu cheguei tarde para não ter esse encontro. E aí eles falaram que eles tiveram um problema e se atrasaram. Mas que bom que eu estava lá para participar naquele dia. Deus conhece todas as coisas e sabe como tocar em nós. Nesse período, eu acabei participando da campanha, acabei aprendendo a orar com o pastor que estava lá, aprendi realmente as coisas que Deus pode fazer naquele período tão curto,
coloquei um propósito com o Senhor e em 45 dias do começo da campanha eu estava empregado em outra empresa, numa posição exatamente como eu tinha falado com Deus, e eu comecei a entender como aquele Deus respondia a todos que buscavam por Ele, mesmo que fosse não de tão boa qualidade como eu. Nesse período final da campanha, o pastor foi muito inteligente e ao mesmo tempo consciencioso, porque ele não procurou me levar para onde ele congregava, que era muito longe. Ele me levou em algumas igrejas e eu acabei ficando numa delas. E nesse período que eu estava nessa igreja, eu comecei a ver a disponibilidade das pessoas que lutavam para fazer as coisas acontecerem, como eles faziam com amor, como eles faziam com carinho, mesmo sendo humildes financeiramente, mas eles lutavam. E eu comecei a me disponibilizar para também ajudar naquilo que eu podia, ficar mais perto. E eu comecei a sentir que quanto mais próximo eu chegava de Deus, mais as mãos do Senhor me abraçavam e me tratavam com um carinho diferente. Eu senti que alguma coisa, eu conhecia os melhores lugares, restaurantes, hotéis, tudo, mas eu não sentia a alegria que eu sentia de estar ali servindo a eles. Em 8 meses, eu fui levantado a diácono. Em 1 ano e 3 meses, eu fui levantado a evangelista. Em menos de 2 anos e um pouquinho de convertido isso, eu já estava dirigindo uma igreja. Ainda não estava me sentindo capacitado para isso, mas o meu pastor falou, eu orei, e ele falou que é você e não vai ser nenhum dos outros pastores que estão aqui, você será a pessoa que vai dirigir. Eu fiquei apavorado, mas ao mesmo tempo lisonjeado. Deus, o que vai acontecer agora? E foi aí que Deus começou a trabalhar a minha estrutura pessoal, aonde Ele começou a mover o profético dele ao meu favor, a mostrar que todas as coisas estavam no controle dele, porque eu comecei a entender que a igreja não era apenas um lugar para eu ir lá e reclamar, para eu ir lá e pedir, mas era um lugar para que a gente conversasse com Deus, para que a gente entrasse numa intimidade com Deus, para que a gente visse os sinais dele acontecendo em todas as áreas, desde familiar, espiritual, tudo, saúde, em todas as áreas. E Deus foi me mostrando em todo esse período tudo que ele podia fazer, revelando dons que eu amava ver as pessoas que tinham dons, e o Senhor foi me dando cada um dos dons, foi colocando até a interpretação de línguas, e eu fui aprendendo que Deus era maravilhoso e que quanto mais eu desejava, mais Ele me alimentava. E eu entendi aquele versículo que fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, que fala lá, Ele te dá os dons para aquilo que for útil. Útil quer dizer, para aquilo que você usar para abençoar alguém. E eu vi que cada vez que eu ia atrás de abençoar pessoas, libertar pessoas, a autoridade estava lá. Que eu me dispunha a estar orando pelas pessoas, o Senhor revelava, o Senhor trazia coisas fantásticas, e aí eu fui crescendo em cima dessa dimensão. Olha, hoje termina essa primeira parte, mas a segunda está vindo aí. Você vai conhecer mais e mais da vida do seu apóstolo e vai saber que Deus escolheu você também.